Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Estamos começando mais um diálogo, hoje fazendo a conclusão do nosso quadro, a Érica Amêndola de volta, a Fabiola Medeiros, que semana passada esteve com a gente na Laus, e gentilmente recebendo o Dr. Fernando Bataus, que assumiu recentemente a delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto, um presente que o Dr. Filho deu para o senhor, né, Dr. Bataus? Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, Edmo, comparecer ao seu programa. Eu estive fora de Ribeirão por 5 anos e retornei agora no início do ano para comandar a Polícia Federal. É uma responsabilidade muito grande e vamos em frente. Quer começar a Praça de Ribeirão Preto? Não sei, eu tenho uma sensação que a Praça de Ribeirão Preto para a Polícia Federal é light. Em relação a outras, tipo Campinas, que tem aeroporto internacional, São José do Rio Preto, que já aconteceu tantas coisas em Rio Preto, ou é impressão minha com relação ao mercado da região de Ribeirão Preto? Não, Edmo, para a atividade da Polícia Federal, especificamente, eu costumo dizer que Ribeirão Preto é um terreno muito fértil. Aqui a Polícia Federal tem condições e é obrigada a atuar em diversas frentes para combater o crime, né? O tráfico de drogas aqui é muito intenso, o tráfico internacional de drogas, o contrabando, o descaminho, os delitos que representam desvio de recursos públicos, como corrupção, peculato. Recentemente, Ribeirão Preto passou por uma investigação muito relevante, né? Então, assim, Ribeirão Preto é um terreno fértil para a Polícia Federal. E aí, com certeza, você tocou no assunto que eu sei que eu tenho que dar a palavra para a Érica imediatamente. Pois é, a questão da Sevandija, né? A Polícia Federal teve um protagonismo muito forte, muito grande, em função de todo esse processo aí da Sevandija. Inclusive foi questionado no STJ com relação à legalidade da Polícia Federal atuar ou não no caso Exatamente, da Sevandija. Né? Em que pé que está essa situação aqui para Ribeirão Preto, doutor Fernando? A Polícia Federal participou de forma efetiva e participou muito bem na investigação criminal da parte policial da Operação Sevandija, né? Nós fomos demandados pelo Ministério Público Estadual para que a Polícia Federal auxiliasse a investigação. Esse auxílio foi prestado de forma efetiva, com muito sucesso. E a Polícia Federal encerrou seu trabalho e entregou a investigação pronta para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Daí para frente, o Ministério Público ofereceu as denúncias, né, que o caso requer, e a investigação, a ação penal agora corre por conta do Ministério Público e da Justiça Estadual. Vou fazer uma perguntinha. Acabou o papel da Polícia Federal na Sevandija? Por enquanto, pelo menos? Por enquanto, sim. Até que a Polícia Federal seja demandada novamente, em razão de algum fato novo que surja, a Polícia Federal, por hora, encerrou o trabalho na Operação Sevandija. Está por conta do GAECO? Sim, GAECO, Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Mandar um abraço ao Dr. Frederico Camargo, Dr. Leonardo Romanelli, grandes amigos e que trabalham incessantemente em cima disso e nessas investigações. Claro. Edmo, agora, o Tribunal Regional Eleitoral, né, falávamos isso agora há pouco. Fresquinho. Extinguiu o processo, né, contra os vereadores, quer dizer, os vereadores envolvidos na Sevandija poderão tornar-se elegíveis novamente. Uhum. É frustrante isso para a Polícia Federal? Posso, antes, complementar a pergunta. Cabe recurso quando o Tribunal Regional Eleitoral tomou essa decisão? Isso não pode subir para o Tribunal Superior Eleitoral, sair para o TSE, um recurso, por exemplo,
da Procuradoria em São Paulo com relação à decisão do TRE? Sim, sem dúvida. Eu estou tomando conhecimento dessa informação. Deixa eu só falar, o Dr. Batals é formado na Universidade da USP, no Largo de São Francisco, então eu estou aproveitando os conhecimentos jurídicos dele, tá? Expertise aqui todo. Estou aproveitando. Sem dúvida. Eu estou tomando conhecimento dessa informação agora. Todos nós, hein? Parece que é uma informação fresca, recente, né? Mas sem dúvida, houve um julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral e a Procuradoria, o Ministério Público Eleitoral pode sim recorrer para o TSE que fica em Brasília. Então não é definitivo. Cabe Acredito recurso, que não. Tem gente que ainda não pode dormir tranquilo, então. Pelo menos na parte elegível, não elegível. Porque tem outros processos, sim, né? Esse, nós estamos falando do eleitoral. Isso. Agora, a segunda a pergunta da Érica que eu antecipei, é frustrante isso para vocês que estão debruçados e suando em cima de casos e casos e casos, não especificamente da Semandira, mas quando acontecem decisões assim que você... Poxa vida, né? Ela falou frustrante, eu falo broxante, falando no outro... No português, claro, né? O Edmo, a Polícia Federal atua na investigação criminal, né? Tanto dos crimes comuns como também nos crimes eleitorais. Isso aí é uma questão eleitoral, afeta a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. Eu não conheço o caso especificamente, né? O que se trata, na verdade, esse processo. Mas eu tenho por mim, assim, uma formação desde a época do banco escolar. Eu procuro respeitar a decisão judicial. Sim. A decisão do Poder Judiciário. Eu não conheço a fundo o processo em questão. Essa decisão em si, né? Não conheço, não sei o que foi discutido ali. Então, se o Poder Judiciário emitiu uma decisão nesse sentido, eu prefiro respeitar o que foi decidido. E muda o cenário eleitoral, hein? Deve ter muita gente com a unha na cabeça uma hora dessa. Com porque certeza. já tinha gente contando como certo que esses 9 não estariam no jogo e vão estar. Até porque a gente estava comentando antes com o Dr. Batals, aproveitando novamente o conhecimento jurídico dele, esse é o caso do TSE. O que vem pela frente é o caso criminal do negócio, o que rolou desde as investigações de vocês, porque a decisão deles não serem elegíveis não foi nem da Polícia Federal nem do GAECO, foi da Justiça, mesmo que provisoriamente. Isso, sem dúvida. Isso foi uma questão eleitoral decidida nesse processo. Existe, por outro lado, a ação penal que essas pessoas respondem perante a Justiça de Ribeirão Preto, eventualmente saindo uma condenação em Ribeirão Preto e uma confirmação dessa sentença no Tribunal de Justiça, obviamente que essas pessoas tornam-se fichas sujas e, por consequência, não poderão inelegíveis, né? Eleições. Aí sim, inelegíveis. Mas provavelmente isso vai dar problema pela temporização do processo. Veja só, se essa decisão que o Dr. Lúcio Enéas, um grande amigo também, um grande abraço ao Dr. Lúcio Enéas, qualquer decisão que ele tome nos próximos dias, semanas ou meses, em relação à condenação ou não de um ou de todos dentro do processo, não haverá tempo de julgamento de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, não haverá a decisão do colegiado antes da eleição de outubro do ano que vem. Provavelmente. Eu não dá tempo, não dá tempo. Por isso que eu estou julgando e apelando também para os seus conhecimentos disso. Provavelmente não haverá esse tempo e eles serão candidatos e depois que forem julgados, podem ser que algum ou todos estejam dentro do cargo. Isso. Muito provavelmente esse processo não será julgado em segundo grau até as próximas eleições. Isso. É isso que eu estou apelando. Sim, mas havendo uma confirmação de eventual decisão condenatória, isso com certeza irá se refletir nas próximas eleições ou até no mandato, caso sejam eleitos, né, no decorrer do próximo mandato. Edmo, no começo aqui você estava dizendo da demanda da Polícia Federal de Ribeirão Preto, né?
Qual é a sua expectativa e o que vocês estão encontrando, né, na Polícia Federal que dá para falar para a gente em termos de investigação? O que dá para falar é muito pouca coisa. É nada. O que dá para falar é nada. A investigação criminal, de uma forma geral, ela é sigilosa. Sim. A polícia, ela atua sempre se adiantando ao criminoso. Mas em termos de expectativa, aí a demanda é pequena, é média ou é grande? Como eu disse no início do programa, o terreno aqui em Ribeirão Preto é muito fértil. O tráfico de drogas é intenso, o desvio de recursos públicos, não só em Ribeirão Preto, mas a circunscrição da Polícia Federal abrange 61 cidades. Então é muito corriqueiro nós recebermos informações de desvio de recursos públicos, de corrupção em determinado órgão público, determinada prefeitura. E a Polícia Federal está sempre atenta, sempre atuando para investigar com afinco esses crimes. Lá vem notícia. Eu vou terminar esse bloco antes. Porque eu quero entrar no assunto e aí não vai bater o tempo. Então eu vou terminar um pouquinho antes de eu chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e eu entro onde eu queria chegar. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor, no complemento da pergunta da Érica, eu sei, por informações, que a Polícia Federal era um órgão muito tempos atrás, muito focado em tráfico de droga. Essa parece que era assim, quase que uma atribuição, 30 anos atrás, era uma atribuição quase que única da Polícia Federal que ela se dedicava. Tráfico e contrabando. Tráfico e contrabando. Contrabando. Com isso, foram criados os setores de inteligência de vocês para trabalhar em cima disso. Conforme a demanda foi aumentando, vocês criaram uma outra inteligência além do combate ao tráfico de drogas e ao contrabando. É isso? Isso. A Polícia Federal, ela tem um setor especializado no combate ao tráfico de drogas. É um setor de inteligência. Aqui em Ribeirão Preto nós temos uma unidade muito atuante, por sinal. Ou duas? Uma unidade em relação ao tráfico de drogas e outra unidade de inteligência que acaba investigando outros políticas, tipos de crimes. etc. É uma unidade de inteligência muito atuante. Nesses últimos 15 anos aí, a Polícia Federal de Ribeirão Preto fez apreensões significativas, apreensões de drogas volumosas, foram presos traficantes relevantes, traficantes de renome no meio policial, né? Então, a Polícia Federal de Ribeirão Preto realmente exerce um papel aqui na nossa região, um papel relevante no combate ao tráfico de drogas. A sonegação. Nós temos casos
conhecidos e renomados na região de Ribeirão Preto também, Sertãozinho, de sonegação, de falsificação, de uma série de coisas com relação a impostos, e que é a competência da Polícia Federal, impostos federais. Isso é uma coisa hoje crescente ainda, ou com algumas repressões que andaram acontecendo minimizou essa situação? Não, quem faz a fiscalização direta da sonegação é a Receita Federal. A Polícia Federal, ela recebe a investigação, a fiscalização administrativa feita pela Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela faz essa primeira investigação, essa primeira fiscalização, conclui o trabalho e encaminha para a Polícia Federal fazer a parte criminal. A Receita Federal faz a parte administrativa, fiscal, e a Polícia Federal faz a parte criminal. Ô Edmo, eu não enxerguei essa diminuição não. Na prática do crime. Ou seja... Vai ver que a imprensa alardeou pouco, às vezes é isso. O Recafé já foi denunciado na Polícia Federal para alguma investigação de sonegação de imposto? Alguma coisa ou não? A cara da Renata. Que sacanagem. Que sacanagem. Oi, doutor? Explica para eles o que é o Recafé. Recafé, fala, Érica, a Fabíola que gosta. Eu gosto de falar que é esse espaço maravilhoso que a gente está, um ambiente super agradável e que eu sempre recomendo para você dar um pulinho aqui no domingo, que tem um brunch maravilhoso. E que a dona trabalha pouco, né? Que ela começa meio-dia e vai até 4 da tarde, depois é pouco tempo que ela trabalha. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Quer dizer que então, políticos no Brasil fizeram e fazem o que fazem. Empresários mega porte, como a Lava Jato, empresários de médio porte. Nós estamos num ambiente extremamente contaminado no país em termos empresariais, doutor? Não, eu não diria isso. Eu diria assim que a sonegação fiscal no Brasil é um fato até corriqueiro. Na Polícia Federal eu enxergo, assim, eu recebo várias denúncias de sonegação fiscal. Eu acredito também, Edmo, que boa parte dessa sonegação é decorrente da crise financeira que nós vivemos, né? Nós temos conhecimento que o empresariado brasileiro leva a sua empresa com muita dificuldade mas não, doutor, por vezes não consegue pagar todos os tributos. Doutor, tá bem, mas aí o empresário que vai lá e não consegue pagar por causa do negócio em si, por causa da economia não está bem, por causa do não sei o quê, é uma coisa, né? Que haja então uma renegociação de dívida, parcelamento, etc. Agora o empregado que falsifica a nota fiscal, que espelha a nota, se bem que isso não existe mais, né? Porque agora é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Os dados estão cruzamento. Não dá, doutor, não dá. Não, realmente você tem razão. Existe o empresário de boa fé que não consegue arcar com seus tributos em razão da dificuldade financeira. Mas também, e é nessa parte que eu quero falar, é corriqueiro na Polícia Federal esse tipo de fraude tributária. E eu acho que a Justiça reconhece isso, né? O empresário de boa fé e que está em dificuldade, a Justiça não condena o cara imediatamente, a Justiça há uma... não deve pro governo não, amigo. Deve pro governo pra você ver só o que te acontece. Deve pro governo pra você ver o que te acontece. Esse tipo de sonegação... Não há frouxidão não, Esse tipo de crime, o empresário, ele, durante o inquérito policial, na Polícia Federal, tratando-se de imposto federal, ele tem a oportunidade de comparecer até a Receita Federal e parcelar esse débito. Claro. Ele fazendo isso, o inquérito será suspenso até o pagamento total da dívida. Durante a ação penal, concluiu-se o inquérito policial, foi para a Justiça, a Procuradoria da República ofereceu a denúncia, iniciou-se a ação penal, ele também tem a oportunidade de ir até a Receita, parcelar e suspender a ação penal. Quer dizer, ele só será condenado caso ele não parcele ou não pague a dívida tributária, né? Doutor, eu vou usar o termo que eu quero e o senhor responda do jeito que o senhor quiser. As tentativas de cala-boca na Polícia Federal e no Ministério Público por parte de políticos, por parte de autoridades, por parte
é notório, isso é sentido ao longo, principalmente depois da Lava Jato, é uma atrás da outra. Tentativa de enfraquecimento da Polícia Federal, exatamente. Né? Da imagem da Polícia Federal. E aí chega aquela pergunta, uma das maneiras de você dar esse cala-boca é não equipar ao órgão, por exemplo, a Polícia Federal, seja com material técnico ou material pessoal, material humano. Isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, é nítido, não está sendo não há investimento, contratado, né? Preenchimento de vagas, preenchimento de necessidade, não está acontecendo. Eu tenho a felicidade de trabalhar num órgão, numa instituição, que eu posso dizer que é um órgão imparcial e independente. Sim. Pode até haver influências externas tentando controlar a Polícia Federal, mas no momento eu posso te dizer que isso não surte efeito. Mas só para deixar claro que eu não falei que tinha, eu disse que tentam. Agora, é fato que a Polícia Federal, ao longo dos anos, vem sofrendo uma diminuição no seu efetivo. Até 5, 6 anos atrás, o efetivo era em torno de 14 mil homens. Hoje nós estamos em 10 mil. 4 mil a menos. Esse ano está em curso agora uma turma de formação, uma turma na academia que irá iniciar agora em junho, a contratação de 500 policiais federais e no ano que vem, no início do ano, mais 500. O presidente Bolsonaro assumiu recentemente a presidência da República e, como nós estamos sentindo, já está investindo fortemente na contratação de novos policiais. Aliás, para entrar para a Polícia Federal é uma loucura, né? Eu conheço um rapaz aqui de Ribeirão Preto que entrou para a Polícia Científica agora, tem 22 anos, foi 1 ano para poder de preparação. Passando por etapas de preparação, isso, doutor? Preparação o crivo é pesado? O crivo não é pequeno, não. É uma prova extremamente difícil, demanda muito estudo do candidato. Muito. E a Polícia Federal já há um bom muito tempo preparo, está na mídia, está em evidência, então isso... muitos estudantes recém-formados estão desperta esse interesse pela Polícia Federal. Consequentemente, a concorrência aumenta. Ele passando na primeira fase do concurso, nas provas escritas, ele tem que fazer a academia da Polícia Federal em Brasília. São 4 meses de academia. Lá tem aulas, provas teóricas e tem provas físicas também. Preparo físico incrível. Sim. Tem que haver um preparo físico forte, intenso. Aí ele vencendo a academia de polícia, ele está apto a tomar posse. Por isso que eu não vejo nenhum colega seu gordo, é por isso não? Está todo mundo fisicamente bem preparado, não? Olha, eu posso te dizer que durante as provas do concurso é difícil ter alguém gordo. É pesado o negócio. É pesado. As provas são exigentes. Agora, voltando, a conta não fecha, né? Quer dizer, quanto tempo tinha 14 mil efetivo? Uns 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás. De 5, 6 anos para cá, a demanda deve ter aumentado substancialmente, a gente vê pelas investigações, pelo aparelhamento técnico, pelas possibilidades, a demanda deve ter aumentado substancialmente com a redução de efetivo. Além disso, desses 14 que eram 10 hoje, você tem um número X de policiais que estão em compromissos obrigatórios, seja com o presidente da República, seja com locais que tem que ter uma equipe de policiais federais obrigatoriamente trabalhando, que tira esses profissionais do dia a dia da investigação e do trabalho. Então, é uma conta que não fecha. Tomara que o presidente Bolsonaro esteja, de fato, investindo no negócio. Sim, mas você tem que levar em consideração também que, via de regra, o policial federal é um servidor público muito brioso, que trabalha com afinco. Mesmo que o número do efetivo da Polícia Federal tenha diminuído e o trabalho aumentado... É isso. O policial federal, ele se dedica... foi necessário a ele se dedicar ainda mais para dar conta desse volume de trabalho. E nós temos policiais briosos que não fecham os olhos de maneira alguma para o cometimento do crime, né? Para a investigação desses crimes. E como eu disse recentemente, a Presidência da República abriu o concurso para a Polícia Federal.
iria contratar inicialmente 500 policiais federais. Aí houve um decreto do presidente da República que dobrou esse efetivo. Ao invés de 500, são, salvo engano, 1.047 policiais federais. Então, o governo federal está atento à diminuição do efetivo da Polícia Federal e está procurando repor o mais rápido possível esse efetivo. E, recentemente, a Polícia Federal deu mais uma demonstração de que, se tiver que cortar, corta inclusive na própria carne, que foi essa investigação no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, que incluiu policiais federais em análises, corregedores, investigadores, escrivães, estavam facilitando advogados, etc. e tal. A Polícia Federal dá uma demonstração de corte, inclusive, na própria carne, né? O Edmo, eu estou na Polícia Federal há 16 anos. Agora, em junho, inclusive, está completando 16 anos. Parabéns. Parabéns. E obrigado. Isso mesmo. Parabéns e obrigado. Durante a minha trajetória na Polícia Federal, eu acompanhei de perto, durante todo esse tempo, esse corte na própria carne. Você pode ter absoluta certeza que assim que é identificado um policial federal com desvio de conduta, a Polícia Federal não fecha os olhos em hipótese nenhuma para esse fato. Ela vai investigar. Se o policial federal praticou o crime, ele será investigado e a investigação será entregue ao Ministério Público e à Justiça Federal. Em nome da Eric e da Fabiola e meu, agradecemos demais a sua contribuição e colaboração, até por ter vindo aqui e deixado lá os seus compromissos para nos ajudar aqui no cumprimento da nossa missão. E o senhor conte conosco. O que precisar, o que nós pudermos ajudar, pode contar conosco. Eu que agradeço, Edmo, Érica, Fabiola. Foi um bate-papo prazeroso. Né? Foi mesmo. Nesse lugar agradável, aqui, é verdade. Bonito, agradável. E a Polícia Federal está à disposição da sociedade ribeirão-pretana e região. Precisando de alguma orientação, querendo fazer alguma denúncia, pode comparecer à Polícia Federal, que será tratado da melhor forma possível. Muito obrigado e antes de encerrar, eu gostaria de dizer que esse corte na carne pudesse acontecer na política brasileira, pudesse acontecer num Senado Federal, numa Câmara Federal, que tivéssemos exemplos semelhantes a esse da Polícia Federal. Tchau, até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.